Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Expresso Lawcast. Eu sou o Flávio Santos. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o Caio Rios. Ele é advogado, analista de dados e ele é team leader na Oyster de Legal Operations. E para me acompanhar aqui nesse bate-papo hoje, eu tenho a Giovana Macedo, ela que é líder de pré-vendas na Oyster. E pegue sua xícara de café, embarque nessa jornada única de conhecimento, onde o direito encontra inovação e o café encontra o conhecimento. Olá, Caio, tudo bom? É prazer aqui receber um colega hoje com a gente. Então, para começar, antes da gente entrar de fato no tema, muitos ouvintes ainda podem não estar totalmente familiarizados com o que é de fato Legal Ops. A gente ouve muito falar, mas o conceito muita gente não entende muito bem. Você pode nos explicar melhor o que é e o papel desse setor dentro da organização, especialmente no contexto jurídico? Claro. Olá, pessoal. Olá, colegas. Eu acho que a gente falar de Legal Operations, a gente vem há muito tempo falando sobre operações, né? Então, desenho de fluxos, estruturação de atividades que a gente faz dentro de negócios, indo mais especificamente para escritório de advocacia, as rotinas que a gente tem mais voltadas para o administrativo, que subsidiam ali a análise jurídica dos times, contenciosos mesmo para produção de prestas, produção de teses, produção de conteúdo jurídico, literalmente. Eu vejo que Legal Operations vai estar muito mais vinculado, estruturado, se preparando para que esses fluxos sejam bem alinhados, seja tudo bem azeitado, tudo bem organizado para que as coisas funcionem muito bem. Eu acho que é muito parecido com o que a gente, nos últimos anos, vem falando de controladoria, né? Então, Legal Operations, a gente vai estar vinculado a mais etapas dentro do negócio, seja no escritório de advocacia, departamento jurídico, etc. Controladoria muito mais voltada a cumprimento de prazos, organização dos fluxos de recebimento desses prazos. Então, eu acho que Legal Operations vai muito mais voltado a essa questão de organização das coisas. Legal. E também o Legal Operations é uma coisa que já sempre foi feita, né? Agora Exato. A gente tem um nome, né, para poder conceituar, poder estudar, se aprofundar nisso, né? E o pessoal confunde, né, bastante a controladoria com o Legal Operations, né? Que são coisas totalmente diferentes, né? A controladoria, na verdade, está dentro do guarda-chuva do Legal Operations. O Legal Operations Até se comunica com outras financeiro, Exato. RH, gestão, né, de pessoas, Exato. etc. Então, é bem bacana isso. E Caio, assim, você também é analista de dados, né? E no contexto de Oyster, né? Onde que essa sua experiência, né, e Legal Operations se encontra nas atividades que você desempenha lá dentro da Oyster? Uhum. O que vocês fazem? Conta um pouquinho pra gente aí de como que vocês atendem, né, os escritórios, departamentos jurídicos. Fala um pouquinho das suas experiências aí na prática de como que isso é feito. Claro. A Oyster, ela é uma empresa de automação, de um modo bem genérico, né? Nos últimos tempos a gente vem entendendo que talvez a gente ter um subjetivismo um pouco maior dentro dos robôs talvez valesse a pena, e por conta disso se criou uma área específica de Legal Ops, né? Legal Operations, para que a gente conseguisse trazer algo a mais para dentro dos robôs. Então, hoje a gente faz diversas atividades dentro dos fluxos de escritório, departamentos jurídicos, etc., que conseguem fazer com que a gente entregue para o nosso cliente algo muito além do que propriamente a utilização simples do robô. A gente tem diversos produtos sendo oferecidos para os nossos clientes hoje. Posso até comentar alguns, só mais brevemente, né? A gente sabe que dentro dos escritórios, uma das esteiras que são mais importantes ali dentro da rotina diária do pessoal, além do recebimento de intimações, o cumprimento delas, né? Então, o final das contas, o caminho final, a ponta final da atividade de cumprimento de prazo, a gente vai fazer um protocolo. Então, o que a gente pretende hoje dentro da empresa é trazer os protocolos dentro dos escritórios, né, para dentro da Oyster. Então, a gente recebe ali dos escritórios as petições, os documentos, as orientações mínimas do que a gente precisa fazer de vinculação de documentos dentro dos portais de processos eletrônicos. A gente tem uma SLA ali interessante para que a gente consiga fazer esse cumprimento o mais rápido possível e com maior segurança possível, né?
realiza esses protocolos dentro do ambiente dos tribunais e encaminha para o cliente ou o comprovante do próprio protocolo que foi realizado dentro do tribunal, ou até a gente consegue fazer a etapa além protocolo. Como, por exemplo, a vinculação desse comprovante dentro do portal do cliente dele, né? Então, eventualmente, um escritório que atende aí uma instituição bancária, normalmente os bancos exigem que os comprovantes sejam atualizados dentro do portal do próprio banco, né? Então, a gente consegue internalizar, inclusive, essa etapa da rotina da estrutura de cumprimento de prazos, de protocolos, por exemplo. Isso é muito bacana, porque às vezes também, né, existe um valor por trás dele, porque às vezes, quando você faz o protocolo e joga isso para dentro do sistema do cliente, muitas vezes o escritório é remunerado por isso, né? Às vezes está fazendo um ato faturável, né? Então a contestação, às vezes, gera lá X de valor para o escritório. Você está fazendo ali uma apelação ou um pedido de baixa de processo, porque o processo já encerrou, enfim, um cumprimento de sentença. Então isso gera um valor, né? E é uma coisa, esse outsourcing, né? Você trazer isso para dentro do Legal Ops, trazer para dentro da organização, gera um valor imenso, né, para o escritório, exato. Porque também você consegue fazer isso de forma automatizada, né, não são pessoas fazendo, mas são pessoas que gerenciam esses robôs sendo executados, né, então você tem ali a segurança, né, no processo, você vai reduzir os erros, você vai conseguir cumprir tudo isso muito mais rápido do que a operação realizando isso dentro do escritório. Então imagina só, né, às vezes você vai fazer um lote lá de encerramento, um lote de habilitação, cara, quanto tempo o escritório não ia levar fazendo um mutirão para poder fazer esses protocolos e depois jogar para o sistema do cliente, né? Então, esse serviço aí, com certeza, acho que gera um valor significativo, né? Então, exato. Acaba sendo que esse braço de Legal Ops da Oyster acaba sendo um braço muito importante do escritório, né? Como parceiro de negócio mesmo, né? E hoje, na equipe, a gente tem formado por, especificamente, profissionais do direito. Então, advogados... Que é um outro diferencial, né? Exato. Traz toda a segurança para dentro do escritório, a gente consegue entregar um resultado bem atrelado às expectativas de segurança, inclusive, do escritório. Então, acho que é algo bem interessante. Hoje vocês têm já mapeado quanto de economia de tempo vocês conseguem levar? Por exemplo, um escritório que recebe, sei lá, 10 mil processos, ele levaria, né, X tempo com a gente... dias e horas, vocês já têm esse número calculado aqui para apresentar? A gente tem um número que até é bem expressivo em cima de um trabalho pontual que nós fizemos ali no início do ano. A gente até participou ali da dança das cadeiras do Banco do Brasil, né, as trocas dos escritórios, as saídas dos advogados e as habilitações dos novos patronos dentro das ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem milhares de ações, milhões de ações. Então a gente já fez na época um cálculo simples ali de as habilitações somente juntada das procurações, dos estabelecimentos, das petições dos processos do Banco do Brasil. Isso, se fosse feito manualmente, ia durar 8 anos. Se fosse feito por automações, os próprios escritórios fazendo acionamento das ferramentas, etc., levaria ali em torno de 4, 5 meses. A gente conseguiu trazer isso para dentro da empresa, diminuiu a curva de aprendizado dos robôs e reduzir isso para 2 meses, meio, 2 meses e pouquinho, foi algo bem interessante. E é algo também que é bem pontual, né? Não fazia Exato. Sentido, às vezes, o escritório ter que fazer todo o treinamento da ferramenta, sendo que eu acho que daí é o grande valor também que a gente proporciona para os clientes, que é os caras conseguirem focar em algo mais importante lá dentro da operação. Talvez ali o provisionamento, né, a análise do risco da ação, do que, cara, vamos juntar uma galera para fazer mutirão e fazer protocolo. E até realizar encerramento, que é algo simples, que a gente comentou ali agora há pouco, né? E que gera também um faturamento de pronto para os escritórios que estavam entrando nas ações. Né? Que é indicar, né, que existe, esse processo aqui já está acabando. Exato. Né? Veja aí se ele está apto para encerrar dentro do sistema do teu cliente, que daí envolve a análise do advogado. É uma coisa que também a gente poderia, o Legal Ops poderia fazer também, mas a gente consegue gerar um insight muito mais rápido. Esse processo aqui, parece que acabou. Dá uma olhada aí. Né? Exatamente. A gente vê, então, que o Legal Ops, ele envolve
a otimização de processos e uso da tecnologia. Como que você vê, então, a interseção do Legal Operations e a implementação de tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e a automação, por exemplo, para aprimorar os serviços jurídicos? Eu acho que faz total sentido, Eu acho que desculpa, eu acho que você até tem um case, né, envolvendo inteligência artificial também, que foi atendido lá na área de Legal Operations da Oyster, né? Se puder explicar também. Eu até ia comentar sobre, porque como a gente vai estar falando sobre desenhos, fluxos, operações de um modo mais segmentado, né, algo que a gente consegue desenhar muito mais a fundo do que propriamente uma ferramenta pura e simples, a gente pode ir fatiando essas pequenas operações e ir encaixando outras tecnologias que facilitam ainda mais o uso ali do resultado final, o objetivo final que o escritório tem, o departamento jurídico tenha, e traz um resultado bem mais interessante, igual o caso que o Flávio está comentando. É algo que a gente está querendo, por exemplo, criar cadastros de pastas. Então, todos os escritórios que aí recebem as suas carteiras, entram nos processos, precisam fazer os controles ali do futuro dos processos. Isso precisa estar claro dentro do sistema de gestão, isso precisa estar claro dentro do RP. E o cadastro puro e simples é tranquilo ser feito. Só que às vezes você precisa de alguns dados que não são tão claros, não são tão acessíveis dentro dos próprios processos. Vou dar um exemplo bem claro. RG e CPF de partes dentro dos processos. Do meu cliente, da parte adversa dentro do processo. Isso não está na capa dos autos. Não fica no sistema. Eu preciso, às vezes, fazer uma análise dentro da petição inicial, capturar esse dado, para conseguir estruturá-lo e permitir o cadastro de pasta dentro do sistema de gestão. Então, nós implementamos inteligência artificial nessa etapa, para captura dessas informações, estruturação na rotina e fazer o cadastro dentro da pasta dentro do RP. E às vezes você pode evoluir isso também, né? Porque hoje você está resolvendo a dor de um RG e CPF. Daqui a pouco você vai poder encontrar ali a causa raiz da ação ali, um contrato que gerou aquela discussão, extrair ali os pedidos, né? Detalhadamente, tô pedindo X aqui de dano moral, X aqui de dano material, enfim. Isso vai estruturando cada vez mais a operação, né? Deixando mais robusta, trazendo mais segurança, mais estratégia para dentro do escritório. Quanto mais informação a gente conseguir, quanto mais tecnologia a gente conseguir inserir dentro das operações, é cada vez melhor, né? E é uma etapa muito importante também quando a gente está falando de Legal Operations, que é o cadastro, né? Onde tudo começa, e a gente tem que partir sempre do pressuposto que tudo está bem cadastrado, né? A gente sabe que não é a realidade, Exato. Mas um cadastro bem feito vai salvar ali a vida do meu cliente, né? Vai evitar que ele tenha um prejuízo enorme, porque ele vai provisionar aquele valor. Se eu provisiono errado, né, pode dar muito bom ou pode dar muito ruim, né? E não só nesse exato momento que o cadastro está sendo feito. Uhum. O cadastro mal feito, ele vai gerar complicações ali por toda a vida histórica do processo. A gente vem conversando, inclusive, com outros consultores, o pessoal de controladoria, outros profissionais de Legal Operations, que sofrem com dados mal estruturados no início ali da vinculação dos cadastros dentro dos escritórios, dentro dos departamentos, etc. Então, a gente fazer as coisas certas num primeiro momento, no momento inicial, acho que faz total sentido. E utilização de novas tecnologias é exponente para que a gente consiga fazer a aplicação disso dentro E a gente sente muito essa dor, né? Porque às vezes o cliente chega pra gente e fala, eu recebo por e-mail uma informação, eu recebo numa planilha outra informação, mas eu quero de um jeito que fique claro pra mim. Como que a gente vai aplicar isso? Aí entra a equipe de Legal Ops e consegue entregar isso de maneira muito mais eficiente e segura, justamente pros próximos passos, né? Com certeza. E aí, às vezes, eu tô recebendo um legado também, né? Às vezes, eu tô nessa mesma seara da habilitação. Recebi aqui, sei lá, 1000 processos do cliente X. Cara, será que eu vou confiar aqui no dado do escritório anterior? Aí entra lá o saneamento, né? Uhum. Saneamento, tem que pegar, fazer a busca retroativa de andamento, publicação, capa de processo. Cara, fala um pouquinho da importância disso, porque é uma coisa que tá no nosso dia a dia aqui como fornecedor, né? A Oyster como fornecedora, que é muito importante, é um trabalho também que desempenha lá no Legal Operations, né? Isso, a gente acaba não fazendo a interpretação do dado final, né, porque a gente tem várias etapas da análise de dados, mas a etapa final, a análise em si dos resultados, a geração de informação dentro do banco de dados, do que eu tenha para a estrutura de dados, digo mais para exemplificar um dashboard.
Isso eu acho que não é o intuito que a Oyster tem. Mas para que isso seja a conclusão, a gente consiga ter um insight, gerar valor para dentro do dado, a gente precisa ter o dado. Então, a Oyster consegue fazer muito bem a captura desses dados, a estruturação, a limpeza e a sanitização. Então, a gente consegue, dentro do produto de saneamento de base dentro da Oyster, a gente consegue fazer essas manipulações, a gente tem experiência para fazer essa padronização dentro dos tribunais. A gente sabe que os tribunais, por exemplo, hoje não tem uma padronização qualquer, né, de órgão julgador, valor de causa, tipo de valores, etc. A gente consegue, trazendo isso para dentro da empresa, organizar, deixar tudo bem certo, limpo, para que futuramente aí o pessoal consiga fazer a tão sonhada jurimetria, análise de dados, dashboards, etc. E, na sua opinião, assim, quais são os principais desafios que as equipes de Legal Ops estão enfrentando atualmente? E, inversamente, quais são as maiores oportunidades que essa abordagem ela oferece para a evolução dentro do campo jurídico? Acho que de desafio a gente pode falar sobre desestruturação. Então, a gente vê hoje que a realidade, em grande parte dos negócios que a gente vê hoje, é a falta de estrutura. Então, acho que isso é uma primeira pedra a ser quebrada. A gente tem muito... As equipes, às vezes, são um pouco receosas. As equipes técnicas, jurídicas, né, estão um pouco receosas com tecnologia, etc. Acaba demorando um pouco a conseguir fazer a estruturação dos desenhos, do que precisa ser colocado em fluxos. Então, acho que aí é uma baita dificuldade que se torna, inclusive, a própria oportunidade. Acho que tendo essa estrutura bem sedimentada, bem organizada, bem alinhada, os resultados que se podem colher com essa estruturação são imensos. Eu acho que, inclusive, infinitos. Tanto pro negócio quanto pro meu cliente. Eu acho que faz muito sentido, é um proveito maravilhoso que os escritórios e departamentos aí podem ter. Legal. E aí, também falando na parte de oportunidades, né, e aí a gente está falando de aprimorar, né, o estudo, né, o conhecimento em volta desse tema, né, que é importante. A gente também tem ali um braço, né, que é mais voltado para o educacional, né, que é para a gente conseguir disseminar a palavra do Legal Operations, né, para que os advogados, né, os nossos clientes entrem nesse tema, né, e aprofundem o conhecimento, que é o Oyster Academy, né, e uma das coisas que a gente ensina lá é essa parte de Legal Operations, né, e também é uma baita oportunidade, porque é um assunto que tá em voga, é algo muito importante, mas o pessoal ainda tá muito buscando entender. Uhum. Né? Fala um pouquinho pra gente o que a gente pode fazer nessa parte do Academy, como que a gente trabalha na individualidade de cada escritório, cada necessidade, departamento, enfim. Não sei se o pessoal conhece um pouco mais sobre o Academy, mas a Oyster também vem buscando estruturar um produto vinculado a gente transmitir o conhecimento, inclusive. A gente tem hoje aqui na equipe pessoas que têm uma baita carreira aí em escritório de advocacia, em departamentos. Então, a gente está buscando estruturar isso em pequenos cursos, workshops, etc., consultorias, e oferecer isso para os nossos clientes, inclusive. Então, Legal Operations é um dessas frentes que a gente está buscando aí oferecer como conhecimento, e eu acho que é outra vertente aí que vai trazer um baita resultado. A gente vem hoje já conversando com alguns escritórios, mais especificamente escritórios, né, para a gente conseguir dar dicas e conseguir pontualmente ali sugerir algumas modificações dos fluxos internos desses escritórios para conseguir fazer, por exemplo, o melhor cumprimento de atualizações, de cumprimento de prazo, etc., para dentro para os clientes dos escritórios, né? Então, eu acho que é algo também, o Academy, eu acho que vai vir aí com tudo para que a gente consiga disseminar cada vez mais a palavra do Legal Operations. Trazer mais eficiência, né, para essas operações que a gente já atende, né, com as automações, mas às vezes não é uma automação que resolve a vida do cara, às vezes ali é um fluxo, né? Às vezes uma configuraçãozinha, talvez, algo pontual, exato. Foi uma coisa que, na verdade, era uma coisa que eu sempre sentia ali que faltava. Era uma coisa ali que, não é um robô que vai resolver esse problema. Talvez fazer as coisas de uma forma diferente, mas a gente não podia
ajudar aquele cara. Uhum. A gente não podia, cara, o máximo que a gente podia fazer assim, ó, você pode consumir tal X conteúdo, vai ali pra uma consultoria ali, que na verdade uma consultoria também tão ampla também não ia fazer sentido, às vezes é uma pílula ali. E com a Academy a gente vai conseguir fazer isso. Às vezes um curso rápido sobre um determinado tema vai resolver ali, às vezes um grande problema que o cara tá perdendo X tempo, X valores, né? Isso, até por coisa simples mesmo. A gente estava falando tanto de protocolos, a gente vê que às vezes os escritórios ficam com dificuldade de implantar um setor específico de protocolos. A gente tem dentro da Oyster a equipe de Legal Operations que consegue internalizar isso, mas às vezes é interessante também a gente subsidiar o escritório com conhecimento de como estruturar isso dentro da equipe. Como fazer, por que fazer, setar alguma coisa, um fluxo específico. Então a gente consegue dar essas pequenas orientações, pequenas e valiosas orientações dentro da Academy, né? Legal. E olhando para o futuro, assim, além do Oyster Academy, o que você identifica, assim, de tendência para o Legal Ops? O que você daria de dica, assim, para quem agora está começando a olhar para isso, para prestar mais atenção e, de repente, investir nessa frente? Eu acho que Legal Operations está muito vinculado também às pessoas, né? Então, eu acho que como daqui para o futuro a gente ter mais pessoas vinculadas à ciência Legal Operations, eu acho que é algo bem valioso, é bem promissor, inclusive. A gente vê aí muitos profissionais super capacitados entrando para essa área, para essa vertente do direito. Eu acho que é algo que a gente vê aí para o futuro, a capacitação das pessoas como sendo as mestres dentro desses desenhos de fluxo dentro dos escritórios. Legal. Caio, muito obrigado pela sua participação, cara. Eu acho que você era o cara perfeito para falar de Legal Operations aqui nesse bate-papo, né? E acho que foi muito proveitoso. A gente vai conseguir disseminar a palavra aí. Eu acho que desmistificar também o assunto, né? Que eu acho que é um assunto que está em voga, mas ainda, né, precisa ser explicado, né? A gente precisa entender quais são os próximos passos. E, obrigado aí pela sua participação. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar com um amigo que você acredita que vai ser relevante, né, esse assunto, um profissional de Legal Operations. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. E esse foi mais um Expresso Lawcast, onde o direito encontra inovação e o café encontra o conhecimento.